E aí galera do FPV, beleza? Abner aqui do canal FPV Brasil e hoje eu vou fazer o review aqui do Jumper T Pro. Vamos lá? Bem galera, esse camarada aqui acabou de chegar, então vamos lá e vamos fazer o review do T Pro da Jumper. Beleza, então vamos ver aqui o que tem dentro da caixa. Primeiro a gente tem um manual aqui. Não, manual com as instruções básicas aí. E o case aqui, bem legal o case, com o rádio, né? Nada mais aqui na caixa. Dentro do case, o que a gente tem é o rádio, com uma proteçãozinha aqui para os joysticks. Bem legal que eles incluíram isso aqui. Geralmente a gente tem que imprimir aí usando impressora 3D, mas isso aqui é legal. Vem aqui com o módulo externo, né, o adaptador aqui para o modo externo. Ele não vem aqui instalado, mas é super fácil de instalar. E basicamente isso. O formato do rádio aí parece muito com uma mistura aí do rádio da DJI, do rádio FPV, versão 2, e o Tango, né? Bem legal. Eu uso o polegar e o indicador aqui, então para mim aqui ele se encaixa perfeito. Consigo acessar todos os botões sem problema nenhum. Então o que a gente tem aqui basicamente é a antena que dobra, que eu acho legal aí para a gente conseguir colocar na mochila, por exemplo. Ele já veio com esse protetor aqui dos joysticks, o que ajuda bastante. Opa, ao contrário. Pra gente colocar aí na mochila, né? Então isso aí é uma coisa legal. Ele não fica muito preso, mas tudo bem. De repente a gente coloca um elástico aí, alguma coisa, né? Não é perfeito, mas melhor do que nada. Aqui em cima ele vem com esses dois botões aqui de tipo um slider, né? Uns dials que a gente consegue rodar eles. Tem aqui em cima dois botões momentários, né? Ele não, quando a gente pressiona, ele não fica, ou seja, a gente pressiona, ele ativa, quando a gente solta, ele desativa. Os dois, o que é um problema grande aí que eu vou falar daqui a pouquinho. Aqui em cima também, dois botões de 3 posições, né? Então, esse aqui, por exemplo, 1, 2, 3, e esse aqui também, 1, 2, 3. Aqui na frente, a gente tem 6 botões, né? Muito parecido aí com um TX16S, por exemplo. Aqui em cima também ele tem a entrada aqui para USB, para a gente carregar ele, né? Legal aqui que ele já vem com carregador embutido nele. Então aqui na frente, obviamente, a gente tem esses 6 botões que eu falei. Tem os joysticks, que são gimbal, né? Ou seja, a resistência ou a durabilidade deles geralmente são maiores do que potenciômetro, né? Os joysticks aqui usando potenciômetro. A qualidade deles parece ok. Alguns desses gimbals, a Radiomaster e a Jumper, quando nesses joysticks aqui de entrada, por exemplo, assim, os mais baratos, às vezes eles têm problema de durabilidade nos gimbals. Obviamente, só tempo vai dizer, né, como esse aqui é, mas a princípio parece que a qualidade é ok, né? Se eu botar assim, ele não tem muita flexibilidade, assim, ou não enverga muito quando eu boto para baixo e faço força aqui, né? Alguns deles o plástico é meio mole demais, não sei, e a gente consegue colocar e apertar e ele tem um pouquinho aí de flexibilidade, digamos assim, ele enverga um pouquinho, mas esse aqui não acontece isso. Ele já vem aqui com o suporte para você colocar aquela correia de pescoço, mas sinceramente ele é tão leve que a maioria das pessoas eu acho que não vai precisar usar. Até mesmo eu, que uso aqui o pincher, eu consigo segurar ele aqui com a palma da minha mão sem problema nenhum, porque é um rádio super leve. Ele vem aqui com botões para trim, então esses botões aqui eles têm
4 posições, né? A gente consegue colocar para cima, para baixo, para um lado e para o outro, né? Esse aqui, que são os trims desses carinhas aqui. Então, se você quiser fazer um trim no throttle, por exemplo, basta você pegar e botar para cima ou para baixo, conforme você queira. Aqui a gente tem uma luzinha LED para indicar que o rádio está ligado. Então ele vem aqui com os botões de navegação, né? São 3 botões aqui para entrar nos menus e tudo mais, e um botão aqui similar ao do Tango, onde a gente consegue rodar para a gente navegar no menu, escolher modelos e tudo mais. Aqui na parte de trás, a gente tem a entrada para as baterias. Legal aqui que isso aqui tem bateria externa, ou a gente consegue trocar a bateria, né? O Tango 2, por exemplo, ele só tem uma bateria interna, o que é bastante durável e dura bastante tempo. Contudo, se você está voando aí o dia inteiro, por exemplo, acaba que você vai ter que carregar o joystick aí no meio do dia, alguma coisa do tipo. Para colocar a bateria aqui, basta a gente abrir essas coisas aqui de plástico. Primeira vez que eu estou abrindo e não tenho unha grande, então é meio difícil, por isso que eu estou usando a chave, mas a gente não precisa. Com a unha mesmo a gente consegue colocar aqui, mas eu infelizmente roo unha e quase não tenho unha nenhuma. Então a gente tira aqui e a gente tem um compartimento aqui para a gente colocar as baterias. Ele precisa aí de 2 baterias 18.650, como essa aqui, que não vem incluída no rádio, então você tem que comprar aí a parte. E para instalar, basta a gente colocar as baterias aqui. Uma coisa aí super importante é que no rádio aqui, ele tem a marcação do positivo e negativo, que é a orientação aqui que a bateria tem que ser encaixada. Esses rádios assim de valor um pouquinho mais baixo, geralmente eles não têm um sistema de proteção, ou seja, se você colocar a bateria na posição errada, vai queimar o rádio. Aí a gente coloca as proteções aqui de volta, simplesmente apertando. Não precisa chave nenhuma. Tem essas coisinhas aqui de borracha que encaixam ali. Beleza? E a gente coloca o outro. Beleza? Encaixou aí, né? Daí agora a gente pode ligar o rádio. Vocês ouviram aí que eu ouvi? Deixa eu ligar e ligar novamente. Por algum motivo ele vem instalado com EdTX, não o OpenTX. O que para mim é uma surpresa, porque no site diz que vem com OpenTX, mas esse aqui veio com EdTX, que é uma versão aí alternativa do OpenTX, né? O OpenTX tinha um grupo de desenvolvedores e alguns queriam levar ou priorizar o desenvolvimento para uma direção e outros queriam priorizar para outra direção. Daí o que essa galera fez beleza, você continua aí fazendo o teu OpenTX, eu vou pegar o código, que é um código aberto, né, disponível para todo mundo. Eles fizeram o EdTX, então daí eles começaram a se separar. Esse aqui é a versão Express LRS, então eu acho que é por isso que ele veio com o EdTX ao invés do OpenTX, mas os dois sistemas são muito parecidos. Se o seu aí veio com OpenTX, não tem problema nenhum. Eu vou estar usando ele aqui no EdTX, porque é esse aqui que veio. Como eu falei, os joysticks aqui, eles são bons. Para mim, como eu sou pincher, né? Eu uso o meu polegar e o meu dedão. Parece um pouquinho longo demais isso, né? O joystick. Mas tudo bem, nada do outro mundo. Eu acho aí pra galera que voa com thumb, né? Com um dedão aqui, problema nenhum. Né? Consegue acessar todos os botões aqui sem problemas. Como eu falei aqui, um dos
principais problemas ou pontos negativos desse rádio aqui, na minha opinião, é que ele vem com esses dois botões aqui em cima momentários. Eles não ficam, né, ativados como é de se esperar. Então, o que acontece? Para a gente aí que voa drone, é meio problemático, digamos assim, porque a gente não tem nenhum botão de 2 estágios disponíveis facilmente para a gente armar e desarmar o drone, né? Não entendi aí por que eles escolheram isso, né? Seria muito, muito melhor se um deles fosse momentâneo e o outro fosse, né, que ficasse, mas por algum motivo eles optaram aí para usar os dois como momentâneo, né? O que faz meio difícil, como eu falei, porque a gente não consegue. A gente pode usar um de 3 estágios para armar e desarmar, mas é meio complicado, porque a gente perde um botão de 3 estágios e também a gente tem que, né, passar um pouquinho do ponto aí. Então acaba que não consegue. Para contornar esse problema, a gente, como ele está usando OpenTX ou EdgeTX, a gente pode criar algumas funções para combater esse problema aqui. Beleza? Então, para isso que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai clicar esse botão aqui, né, do menu rapidamente, ele vai entrar no menu do modelo, como a gente pode ver aqui, a gente tem um de 12, ou seja, a gente está no menu do rádio, né? Então, o que a gente vai fazer é clicar nesse botão aqui, que tem uma setinha para a esquerda e para a direita, até a gente chegar aqui na página de Function, ou Logical Functions. Então, a gente vai apertando, página 2, página 3, página 4, até a gente chegar na página 9, que é a página Logical Switch. Daí, quando a gente estiver aqui, a gente aperta o botão aqui, esse aqui, para selecionar qualquer um deles, né? Não importa qual o botão lógico que a gente vai usar. Eu vou usar aqui o 01, mas poderia ser 02, 03, isso não importa. Então, cliquei aqui rapidamente, ele entrou na programação aqui do botão lógicos 1. A gente clica novamente nesse botão aqui para selecionar a função, e a função vai ser sticky, que é para simplesmente grudar, né, ou prender o botão. Esse aqui é STKY, que é do sticky. Nas opções aqui V1 e V2, a gente vai colocar o botão que a gente quer. Então, você clicar aqui, quando começar a piscar, aí você aperta o botão que você quer, ou aqui o da esquerda ou da direita. Então, vou usar, por exemplo, aqui o da direita. Apertei, ele vai ficar ali SD para baixo, e daí eu vou repetir aqui também para o V2. Cliquei, vai ficar piscando, e daí eu clico de novo no mesmo botão. Daí agora eu clico aqui no Return para retornar isso. E agora a gente vê que quando eu clico nele, o botão lógico 1 é acionado. E ele vai ficar. Então, por exemplo, aqui a gente tem o botão lógico 01, ele está desativado, né? Está aqui sem ser em negrito. Quando eu aperto, ele vai e fica ativado, fica aqui em negrito, né? Se eu apertar de novo, ele vai desabilitar. Beleza? Isso aí é o que a gente faz para criar esse botão lógico, e agora a gente vai linkar ou conectar esse botão lógico com um canal para que, se no Betaflight ou no software que você está usando, a gente consiga usar esse botão lógico, beleza? E a gente vai clicar novamente na setinha da esquerda para a direita até a gente chegar em Mixer. Uma coisa aí super importante é que, na maioria dos receptores, a gente pode usar qualquer canal que esteja disponível ali, 5, 6, 7, 8, 9, não importa, a gente pode usar. Contudo, para o Express LRS, que é o que eu tenho aqui, é importante que a gente use o canal 5. Então vamos lá, então eu seleciono aqui o meu canal, nesse caso o canal 5, e o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou botar aqui o source, eu clico nele, ele vai começar a piscar, e daí agora eu rodo o meu botão aqui da direita até eu achar o botão lógico 01, L01. Então a gente vai colocando aqui para a direita e acha aqui o botão lógico 01, beleza? Quando fizer isso, basta clicar nesse botão novamente e voltar para o menu
inicial. Daí agora, se eu clicar nesse botão aqui para entrar na página dos canais, aqui, agora a gente vê que quando eu clico no meu botão aqui direito, ele vai trocar o canal 5 de desligado para ligado, de menos 100 para 100. E daí, se eu clico de novo, ele vai para menos 100. Ou seja, agora eu posso usar esse botão aqui para armar e desarmar. Basta eu linkar isso no Betaflight com o meu canal 5, né? E daí eu clico, arma, eu clico de novo, ele vai desarmar. Como eu falei, o único problema dessa solução é que é muito fácil aí você clicar aqui nesse botão por acidente. Então, o que eu vou mostrar agora é como é que a gente pode fazer para usar 2 botões, para aumentar aí a segurança e evitar que ele arme e desarme acidentalmente. Beleza, agora para usar esses 2 botões aqui, a gente vai ter que apertar os 2 botões. O processo é bem parecido com o que a gente fez anteriormente. Então, a gente vai ter que entrar no menu do modelo, né? Uma página aqui de 12. A gente vai na página 9. Agora, a única diferença é o seguinte, a gente vai ter que criar 2 botões lógicos. Então, primeiro, eu vou colocar aqui no L2, vou começar com L2. O que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente vai colocar aqui uma função chamada AND, né? De E, de junto, né? Um e outro. Daí a gente coloca aqui a função AND, e nas opções aqui a gente vai colocar os botões que a gente quer. Então aqui no V1 eu vou colocar, por exemplo, o meu botão, né, um desses 2, não importa a ordem aqui, então vou colocar o da esquerda aqui, por exemplo, né? Então tá ali pressionado, e daí agora eu vou dar um return aqui para ele parar de piscar, e eu vou aqui na opção End Switch, tá? Vou clicar aqui. Quando ele começar a piscar, eu seleciono o outro botão. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou escolher agora o da direita. E daí clico em ESC. Agora o que acontece é o seguinte, quando eu clico um botão aqui, a gente vê que o botão é ativado, ou C ou D, contudo o L2 não é ativado. O L2 só é ativado quando eu aperto os 2, viu? Apertei os 2, o L2 ficou em negrito. Se eu soltar, ele não fica em negrito, ou seja, ele fica desativado, né? E não importa qual botão eu pressiono primeiro, então posso apertar os 2 juntos na mesma hora, ele funciona, ou posso apertar um e depois o outro, ele também funciona, ou da direita e depois da esquerda, ele também funciona, beleza? Depois que a gente criou a função lógica 2, a gente pode criar exatamente a mesma função que a gente criou no passo anterior, no método anterior. A gente vem aqui, seleciona a função sticky para ele ficar travado, e daí, só que a função que a gente vai escolher, no passo anterior, no método anterior, a gente colocou o botão aqui. Agora o que a gente tem que fazer é simplesmente escolher aquela opção, aquele botão lógico que a gente criou. Então, a gente vai aqui no L02. E a função aqui do V2 também L02, mesma coisa. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, quando eu pressiono um botão, a gente vê que essa função aqui, esse botão lógico, L01, não é ativado. Quando eu clico no outro, também não é ativado. Agora, quando eu clico nos 2, essa função é ativada e ela fica ativada, né? Se eu clicar novamente, ela desativa e fica desativada, beleza? Daí basta a gente clicar aqui no ESC, no Return, e daí agora a gente volta para o menu e entra, faz a mesma coisa que a gente fez anteriormente, aqui na tela 5, ou na tela 6 de Mixers. A gente seleciona aqui, por exemplo, canal 5 e faz a mesma coisa, só que aqui no Source, mesma coisa, a gente vai escolher aqui 01. Dá o ESC aqui. Novamente, agora se a gente entrar aqui na tela para a gente ver os canais, a gente tem aqui o canal 5, ele está desabilitado, né? Menos 100. Se eu clicar um botão, ele não faz nada. Se eu clicar o outro botão, ele não faz nada. Agora, se eu clicar os 2 juntos, ele muda de menos 100 para 100 e fica ali. Aí, se eu clicar os 2 juntos de novo, ele muda para menos 100.
Beleza, galera? Então isso aí vai fazer com que a gente possa usar esses dois botões aqui para armar e desarmar. Então, quando eu tô voando aí, se eu quero desarmar, eu aperto os dois botões. Se eu quero armar, eu aperto os dois botões, beleza? Isso aí é uma opção para a gente dar volta nesse problema que a Jumper só fez aqui botões momentâneos, né? Além disso, o que eu recomendaria aqui fazer, como a gente não tem aqui uma opção de visualmente saber se o drone está armado ou desarmado, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode entrar aqui no menu do modelo novamente, daí a gente vem na opção de Functions, daí aqui na função especial, Special Function, página 10, o que a gente faz aqui é o seguinte, a gente escolhe qualquer um aí, clica nele, ele vai começar a piscar e daí agora a gente vai selecionar o L01. A gente vai rodando aqui até a gente achar o L01. Clicar nesse botão aqui e vou ficar apertando e eu vou selecionar aqui Invert. O que isso vai fazer é que ele vai mudar aqui. Agora a opção está selecionada. Então, quando o meu L1 está selecionado, eu vou trocar aqui para Play Track, e eu vou escolher o som que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu vou escolher Armed. Daí eu vou voltar, clicar nesse botão aqui para voltar. O que eu vou fazer aqui é, vou copiar isso e vou colar. E agora eu simplesmente vou mudar. Então, aqui agora, vou inverter novamente para ele ficar não selecionado, que não fique negrito. E agora a única coisa que eu vou fazer é trocar o som. Ao invés de armado, eu vou escolher Disarm. Beleza? Daí agora, quando eu clico nele... Beleza? Agora, caso você não tenha, quando você coloca ali no Play Track, se não tiver nenhuma opção, é porque você não tem o cartão SD. Esses sons eles são gravados aqui no cartão SD. Então, caso você tenha comprado em uma versão que não vem com o cartão SD, você pode botar em um cartão pequeno já dá. Aí você vai e entra na página do EdTX, daí você baixa o conteúdo pro seu cartão SD. Esse processo aí que eu mostrei aqui no EdTX, mas é exatamente igual no OpenTX. Então, galera, essa versão aqui que eu tenho é a versão Express LRS, então eu consigo usar aí esse protocolo sem nenhum módulo externo. Agora, caso você queira aí usar um Crossfire ou outro protocolo qualquer que não tenha aqui, que não venha instalado no rádio dentro dele, a gente vê que ele não vem com nenhum suporte aqui para a gente colocar um módulo externo. Contudo, ele já vem aqui com esse adaptadorzinho aqui, que é super fácil instalar. Ele tem uma entradinha onde basta a gente conectar o cabinho aqui, e daí basta a gente aparafusar ele aqui atrás. Então, super fácil aí de instalar. Daí agora a gente pode pegar e usar módulo externo com ele. Beleza, galera? Então é isso. Rádio aí super legal, qualidade aí muito boa, super vale a pena. Os únicos pontos negativos aí para mim é que ele não tem botão que vai para armar e desarmar, né? Não tem um botão específico fácil para a gente usar, mas que a gente pode usar aí o EdTX ou o OpenTX para ajudar a gente, como eu mostrei. E também o joystick aqui, ele é um pouquinho longo demais para o meu gosto, né? Mas que assim, não é um problema muito grande. Então, tirando esses dois problemas mínimos, é um rádio que vale super a pena, beleza? Então é isso, galera. Espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, deixe um comentário no vídeo que eu vou responder assim que possível, beleza? Um grande abraço, vamos dronar!